Editorial. Esses conflitos indígenas viraram um complicativo para estados como o nosso, que vivem da atividade agrícola e pastoril. Sendo essa nossa principal matriz de arrecadação, e com as invasões cada vez mais sem sentido, e com o CIMI jogando lenha na fogueira, a situação em nossos campos é de fervura, ora morna, ora quente, e sem uma solução plausível, porque há um descontrole de situação. Já se vai ao longe os tempos em que índios e caciques respeitavam as leis e conviviam pacificamente com os fazendeiros, inclusive eram ajudados por aqueles que exploravam as terras férteis, onde todo mundo saía ganhando. A política do CIMI é de estabelecer confronto, e isso ficou provado na CPI feita na nossa Assembleia Legislativa, onde provou-se a existência de um fomento que vem de fora para dentro, estabelecendo uma ganância por terras que, depois de invadidas e nunca desapropriadas, porque o governo federal está quebrado, essas terras acabam não produzindo mais nada, porque índio não tem uma política capaz de estabelecer uma agricultura ou uma pecuária capaz de garantir a sobrevivência das suas tribos, fazendo desses vastos campos de terras uma quiçaça improdutiva, sem dar aos seus novos donos, por meio de sobrevivência, algo capaz de lhes garantir um patamar de vida razoável. Não adianta dar terra a índio, ou a colonos, ou a sem terras, se não tivermos uma política de produtividade onde sejam fornecidos assistência técnica, máquinas, sementes de qualidade e adubos. Sem isso, a terra nada produz e, consequentemente, a economia de um estado como o nosso começa a andar de marcha ré. Já o governo federal precisa se conscientizar que, se o jogo é permitir as invasões de terras tituladas pelo próprio Estado, então quem investiu acreditando estar adquirindo uma terra de documentação boa, sadia, ou como se diz normalmente, documentação sã, terá o direito de ser ressarcido a preço atual, e as benfeitorias deverão serem pagas de acordo com avaliações justas, que nunca é o que acontece. Uma terra invadida significa o legítimo dono atirado à miséria da noite para o dia. E aí se armam as confusões que muitas vezes resultam em mortes, como aconteceu na fazenda Buriti, em Sidrolândia, onde índios terenas partiram para cima dos policiais na desocupação e uma bala atravessou o corpo do indígena Osiel, que caiu fulminado, e o conflito ficou maior com invasão de outras áreas em represália ao acontecido, então atribuído aos fazendeiros erroneamente, quando, na verdade, o Ministério Público Federal concluiu ontem que o tiro saiu de uma arma da Polícia Federal, mas como o projétil não foi encontrado, não poderá se determinar quem foi o policial federal que atirou. Portanto, não haverá responsável pelo disparo, mas a culpa é reconhecidamente da União,
que, por sua vez, tutela o índio, que é dela o protegido. É pena vermos o que está acontecendo. Pior ainda é vermos os nossos caciques. Eles tiveram suas autoridades usurpadas, roubadas por estrangeiros, financiados. E nos seus lugares foram colocados prepostos, deixando de lado a verdadeira linhagem indígena, para cairmos na briga que não leva a nada, senão em mortes e miséria dos dois lados. A CPI do índio foi um momento de esclarecimento do conflito, mas não teve a cobertura que deveria ter tido da imprensa. Portanto, pouco ou quase nada dela chegou ao conhecimento da população. E isso é uma pena. Bom dia.